Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui falando, um pouquinho sobre negócios sociais, também startups e sobre inovação social. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Grace Franzmann. Atualmente estou trabalhando no time da Vale alocada, full time, em 3 times. Então, um dos times é sobre transformação social, como que a gente hoje olha para os territórios onde a Vale atua e que podem vir a ter exaustão mineral, a gente consegue acelerar aquela região, criar e gerar novos empregos e renda através da aceleração de startups e negócios e também aceleração de pessoas para ter diversificação econômica. No segundo time, eu estou como líder de projetos de Open Innovation, então estou coordenando as ações ali com o Fieng Lab, que é um programa para acelerar a indústria em Minas Gerais. E também, agora, estou no time de Corporate Venture Builder, onde a gente está desenvolvendo basicamente uma plataforma de lançamentos, onde a gente acelera soluções internas da Vale, para a gente conseguir verificar o mercado que elas podem estar atuando fora da Vale e criar novas ventures através disso. Então, nesses 3 times, e ao mesmo tempo, eu sou mentora de startups, mentora de negócios, atuei na Inovativa Brasil, que é uma política pública que acelera startups, tanto sociais e ambientais, como também sem esse impacto, propriamente dito. Então, eu estou aqui com vocês hoje, se vocês tiverem perguntas, depois sinalizem para o pessoal, me procurem no LinkedIn para a gente conversar e a gente trocar bastante ideia. Vocês devem estar se perguntando, o que é inovação social e como que as coisas estão atreladas uma à outra. Então, basicamente, a inovação social é um termo, no que se refere a novas estratégias, estruturas, soluções e organizações que venham atender necessidades sociais de todos os tipos. Então, das condições de trabalho, tanto de educação até desenvolvimento de comunidades e saúde. Então, é uma inovação, no caso, algo novo, pode ser incremental ou não, que esteja associado a ajudar a resolver uma necessidade social ou ambiental, basicamente. Para justamente fortalecer a sociedade civil como um todo. Depois eu vou estar disponibilizando também a minha apresentação para vocês. E o que é um negócio social? Então, diferentemente de um negócio tradicional, os negócios sociais, eles basicamente têm no seu core business como pilar o propósito de justamente estar amenizando ou diminuindo um problema socioambiental. Então, são negócios que nascem através desse propósito. Eles não têm só unicamente o propósito de lucrar e não só de resolver um problema, como a gente tem nos demais negócios, mas sim um negócio que olha para essa necessidade social e visa combatê-la. Então, quando a gente fala de empreendedores sociais, a gente fala de pessoas que têm um negócio com essas características e geralmente eles estão atrelados aos ODSs da ONU, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem as metas para 2030 e dos mais diversos temas, são 17 no total, que estão ali atrelados a todas as problemáticas que a gente vê sociais e ambientais, para ajudar a construir um mundo melhor nesse aspecto e que lucram, Esse é um ponto importante. Não estamos falando de ONGs aqui ou projetos sociais, e sim negócios que lucram. Então, aqui também vou deixar depois a descrição. Mas quando a gente fala sobre modelar negócios sociais, e principalmente no quesito de startups, a gente precisa entender toda uma trajetória e algumas atividades e pontos que a gente precisa estar fazendo para criar essa modelagem e a gente conseguir lançar isso no mercado. Então, por onde que a gente começa? A gente sempre tem que vir ali, pesquisar muito bem para definir o problema na qual a gente está querendo atuar. E quando a gente fala sobre um problema, a gente tem que estar sempre apaixonado pelo problema e não pela solução. Por quê? Porque o problema ele tem que ser algo latente, algo existente ali que a gente precisa estar olhando e endereçando. Se a gente já vem condicionado a uma solução, ela não necessariamente é a melhor ou a mais adequada para resolvê-lo. Ou então não necessariamente conversa com o público que precisa, no caso dessa solução. Então, quando a gente fala de um problema, é muito importante a gente fazer diversas pesquisas para validar essas questões. E aqui eu tenho um exemplo, de um problema que a gente está vivendo, que é o problema do Covid, Aqui a gente tem números onde a gente consegue verificar o tamanho dessa problemática. Então, quando a gente fala de problema,
Inclusive, quando a gente vai fazer um pitch para demonstrar por que aquela solução existe, a gente sempre tem que estar trazendo fontes e números que tragam credibilidade e confiança no que a gente está fazendo. A gente, depois do problema, a gente precisa pesquisar e fazer muito bem uma pesquisa aprofundada desse mercado para a gente entender se existe, de fato, um mercado para estar atuando dentro disso, né? Então, startups sabem muito bem o que é essa questão de definição de problema, pesquisar ele e, ao mesmo tempo, definir aonde você consegue atuar dentro dessa problemática como um todo. E, para isso, tem conteúdos que são ótimos, como o da Rocket Content, que fala sobre o TAM, SAM e SOM, onde a gente consegue ter uma instrução ali de como calcular o mercado global até o mercado ali endereçável na qual tu consegue atuar, né, diante do cenário da tua startup, do cenário do teu negócio, para a gente conseguir endereçar. Então, aqui é importante, principalmente quando um investidor está olhando essa solução, ele entender essa estimativa para ele fazer os cálculos e ele entender se essa oportunidade faz sentido. E muito mais também para o empreendedor ver se esse modelo de negócio e esse nicho de atuação que ele está propondo realmente é o melhor para ele e para o seu negócio, porque nem sempre é, e às vezes encontrar outros modelos que vão atingir outros mercados podem ser a melhor possibilidade. Fazer o Business Model Canvas, né? Quando a gente está falando de um modelo de negócio tradicional, o Business Model Canvas é uma excelente ferramenta para a gente mapear ali os primeiros passos, os primeiros stakeholders, que tipo de modelo que a gente vai estar utilizando, quais são os canais, quem é o time, que recursos eu tenho. Então, é muito importante a gente ter essa visão macro e toda, né, desse contexto, para a gente conseguir justamente endereçar cada um dos pontos e ver o que a gente precisa correr atrás. Então, no caso, para modelos de negócio que são socioambientais, tem o modelo C, que ele é perfeito, né? Porque ele é adaptado justamente para modelos socioambientais e que daí vão tratar de questões que no Business Model Canvas tradicional não consta. Então, é importante, tem para baixar na internet, o que é ótimo e excelente. E é claro, né? Quando a gente vai fazer essa pesquisa do Business Model Canvas, a gente tem que ter muita ciência e transparência com a gente mesmo para a gente entender o que tem à nossa disposição. Ou se a gente precisa de algum parceiro tecnológico, ou algum parceiro de captação, ou como que a gente vai entrar num mercado específico na qual às vezes você não tem conhecimento, mas tu sabe que tem uma grande oportunidade, como que a gente traz pessoas envolvidas nele para abrir esses caminhos e otimizar, diminuindo as barreiras de entrada. Então é muito importante a gente entender como isso tudo funciona. Aqui tem um exemplo que eu gosto de utilizar, que é essa ilustração de como que fica o TAM, SAM e SOM, né? Por exemplo, no mercado total global, no mercado endereçável, e quando você vai fazer isso, para você entender qual que é o mercado de atuação da tua startup, você precisa entender qual que é o percentual que tu consegue abraçar disso, para fazer o cálculo em cima disso, junto com o teu modelo de negócio, para ver se de fato é uma boa oportunidade ou não. Além disso tudo, né, dentro do Business Model Canvas, ali a gente já vai entendendo qual que é a nossa proposta de valor, onde a gente consegue endereçar, o que mais faz sentido de abraçar e trazer como inovação para esse negócio. Mas, principalmente, a gente precisa saber quais são os nossos concorrentes e quais são esses diferenciais perante eles. Por exemplo, se teu negócio não se diferencia muito de concorrentes como um iFood, que já está bem estabelecido no mercado, já tem a maior parte, né, desse mercado ali, principalmente nas grandes capitais, como que você vai conseguir competir com ele? Você precisa ter uma grande clareza em relação à tua proposta de valor para saber qual que é o teu diferencial de inovação. Então, entender, por exemplo, se teu diferencial é na experiência do usuário, é então também em oferecer uma boa experiência para o entregador, ou então para o próprio estabelecimento, onde tu vai ter taxas menores ou não, você tem algum parceiro estratégico que consegue levar você para mais restaurantes, ou você vai atuar com um nicho que são pequenos restaurantes, onde não conseguem necessariamente pagar as taxas que o iFood tem hoje, entender quais são os gaps e mirar nisso para conseguir ter esse diferencial e atrair um público específico. Lembrando que se a gente foca em todo mundo,
a gente não consegue acertar em cheio, né, nosso alvo ali para poder ter um crescimento adequado. Então, é importante a gente ajustar e ter um nicho específico de atuação. Principalmente, a nossa concorrência vai trazer muitos insights em relação a isso. Porque daí a gente define bem qual dessas trajetórias faz mais sentido para a gente estar percorrendo. Então, aqui tem uma boa demonstração, né? Como que a gente demonstra isso. E aqui tem o exemplo do Airbnb, que eu gosto de utilizar. Mas é muito importante a gente saber e testar nossos concorrentes. Então, por exemplo, se você tem uma plataforma que tu está querendo lançar, como que hoje você sabe se a tua plataforma ela é eficiente ou se as pessoas olhariam para ela e considerariam ela como uma hipótese? Você testar, você pedir uma demonstração, né, dos seus concorrentes, fazer essa possibilidade de mostrar que você tem interesse ali de se tornar um potencial usuário, para entender onde estão os gaps que eles têm hoje, para entender também como que você vai endereçar a tua proposta de valor diante da problemática que tu visa resolver. E também, principalmente, né, com as validações, tu pegar os insights para você conseguir ir adaptando tudo que tu tem. Porque o que acontece, né? Por que startup geralmente tem essa concepção que startup consegue inovar bem mais? Porque ela tem um ritmo acelerado, ela precisa se encontrar rápido, ela precisa estar olhando para o mercado o tempo todo e verificando como que ela consegue trazer mais inovação para a operação para continuar crescendo. Porque como ela é pequena, ela pode ser muito bem engolida por uma grande empresa ou alguma outra startup mais estabelecida. Então, o tempo e a inovação são coisas que ela precisa estar de olho e incorporar bem no negócio dela. Porque se ela não conseguir fazer isso, ela vai ser basicamente um negócio tradicional. E as diferenças entre um negócio tradicional e uma startup é justamente esse tamanho de mercado representativo, é estar resolvendo um problema que é muito grande, que permita ela de ter um potencial de crescimento. São empresas nascentes, geralmente com uma base tecnológica, as startups, para justamente propiciar essa possibilidade de escala rápida. Geralmente tem um alto potencial de inovação, porque ela precisa crescer rápido, esse é o intuito, né, dela, é crescer, desbravar novos mercados e conceitos também, e ao mesmo tempo, ela com essa base tecnológica é o que permite ela ter escala. Então, uma consultoria, por exemplo, ela depende de pessoas, uma consultoria não é um modelo de startup, só para a gente ter uma referência aí também. As validações é crucial a gente fazer sempre e constantemente. Não é porque a gente validou lá no momento da concepção dessa ideia, dessa startup, que a gente vai deixar de validar porque agora está tudo certo, já validei o problema, eu sei que ele existe. Não, as validações constantes permitem a gente se ajustar rápido. E quem se ajusta rápido consegue ver o problema antecipadamente e criar, né, uma solução que consiga, né, driblar essa questão. Então, adaptação é tudo, e para adaptar, você precisa validar. E é importante você saber bem certinho qual que é o teu público-alvo, entender para quem tu está conversando, entender com quem tu está fazendo. Essas validações precisam ser imparciais, com perguntas estratégicas. Então, tu não pode tendenciar essas validações no sentido de coletar as respostas que você almeja. Você precisa ter ali perguntas que levem, né, o cliente ou potencial usuário, enfim, a dizer realmente o que ele pensa sobre aquilo e não introduzir algo que você pensa ou que você quer que ele pense. E para isso é muito importante, né, até para a gente conquistar, independente de ser uma validação ou não, a gente entender bem como aquele público na qual a gente vai validar pensa, para a nossa comunicação se adaptar a isso também e a gente coletar bons resultados. Por exemplo, um público que é hipster, né, basicamente dentro das startups a gente chama o pessoal que é mais de designer e tudo mais, ele tem uma comunicação diferente do pessoal que é administrativo. Então, saber os elementos que esse pessoal usa, como se comunicar e atrair essas pessoas e se conectar com elas faz toda a diferença. Uma forma que facilita essas conexões na forma de validação é a estratégia de rapport. Rapport é muito utilizado em vendas, por exemplo, para a gente criar conexões com as pessoas, estabelecer vínculo, né? Conseguir, de fato, criar conexão antes de ter uma barreira para conseguir conversar com esse público.
Então, o rapport, quando bem aplicado, e quando a gente consegue estabelecer essa estratégia através da psicologia, a gente consegue facilmente, né, vender algum produto, validar com maior eficiência, porque tu precisa que a pessoa esteja presente ali. Isso seja numa venda, isso seja num pedido de investimento, ou então numa validação. Encontrar um bom time faz toda a diferença. Então, para isso, você precisa estar nos lugares de networking que fazem mais sentido para ti. E dessa forma, você consegue muito bem em eventos, né, fazendo um networking, buscando no LinkedIn, se conectando, fazendo as pessoas entenderem as necessidades que você precisa. Não é porque tu tem uma ideia que tu não vai mais compartilhar com medo que as pessoas roubem essa ideia, mas você precisa encontrar um time, encontrar pessoas que estejam ali de acordo com o teu propósito e que consigam complementar as tuas qualidades e habilidades. Lembrando, né, que quanto mais certeiro for essa combinação e essa complementariedade, mais chances de sucessos você tem dessa startup e dessa inovação social chegar para o mundo. Então, é muito importante a gente ir nos lugares certos também para conseguir achar esse perfil que a gente busca. Então, como que a gente acaba atraindo talentos para essas startups, né? A gente tem que entender bem essas habilidades que faltam. Então, quando a gente, às vezes, não tem como atrair esses talentos, por indicação, recomendação, entrando em grupos específicos, se você precisa de um desenvolvedor, de um CTO, tu vai entrar nos grupos de desenvolvedores da tua cidade ou nacionais para buscar e deixar claro que você tem uma oportunidade ali e você, como empreendedor, você precisa vender esse sonho. Você precisa ter pessoas ao seu lado. Porque se um dia tu buscar investimento, o time é o coração do teu negócio. É o que eles vão olhar. Porque é no time que eles geralmente estão investindo nesse primeiro estágio. E vocês têm que mostrar que vocês têm capacidade de operação. Então, mostrar que vocês conseguem executar essa ideia e fazê-la se tornar algo real. Então, é bem importante você também mapear as soft skills também. Lembrando que essa questão cultural, eles precisa ser bem avaliada, porque a parte técnica, às vezes, não é difícil tanto de encontrar, mas tu precisa ter pessoas ao teu lado que tu consiga trabalhar e que tenham propósitos semelhantes. Então, é muito importante tu saber essa diferenciação, né? Entender qual que é a parte mais estratégica ou não, entender que no início, quando a gente está empreendendo, tendo uma startup, é bem provável que não tenha necessariamente recurso financeiro, né? Então, você vai buscar isso para acontecer. Então, como que tu consegue trazer essas pessoas para perto? Tu consegue com stock options, ou então essa questão de vesting. É muito importante para você conseguir engajá-los, já que no primeiro momento, provavelmente não vai ter um salário ali fixo, ou talvez tenha alguma coisa mais variável. Refinamento da proposta de valor. Isso é algo que você precisa fazer a cada pouco em relação à tua startup para ver se de fato, né, diante da tua inovação que tu está agregando e diante da concorrência, se ela está adequada. Porque o negócio vai mudando. Conforme a gente vai evoluindo a nossa questão, a gente precisa ir lapidando ela para ficar cada vez mais convincente, atrativa para esse mercado que a gente atua. E uma maneira de fazer isso é através de um excelente branding, uma apresentação, um design, uma identidade específica que vai fazer as pessoas se conectarem contigo. Então, é muito importante a gente ter, né, essa questão de identidade, a logo, essa proposta de valor, entender bem certinho o que o concorrente não resolve, colocar os gaps ali do que você entrega de verdade, né? Não adianta só colocar coisas que a gente não consegue também entregar, para geralmente conseguir trazer essa identificação e as pessoas cada vez mais irem conhecendo a tua marca e você fazendo, né, deixando o seu legado ali no mundo. Então, essa questão, ainda mais quando a gente fala de negócios sociais, ela está muito atrelada à teoria da mudança. E a teoria da mudança é basicamente a proposta de valor junto com como ela vai resolver esse problema, né? Ela, junto com a tese de impacto, ela descreve bem certo ali o problema que tu está resolvendo diante da solução que você está trazendo para resolver e o como você faz isso acontecer. Através de qual cadeia de valor que você tem hoje, tu consegue entregar aquele resultado. E o como tu faz isso.
e qual que é o teu objetivo maior e visão de futuro para atingir ao longo dos anos. Então, é muito importante a longo prazo você também ter essa mentalidade do que você quer entregar, qual é essa taxa de sucesso, quais são as métricas que tu vai desenvolvendo de acordo com isso também. E quando a gente fala dos ODS da ONU em relação aqui, é muito bom porque eles ajudam a dar clareza em relação a isso, a mostrar, né, qual é o problema que a gente está resolvendo e qual que é a proposta de valor diante dele. É muito importante a gente atrelar diante da marca, diante da solução, diante da problemática que está sendo resolvida, o storytelling justamente assim como o rapport, conectar com esse público na qual você vai estar falando, seja cliente ou usuário, na final. Então é muito importante a gente ter uma narrativa que vai fazer as pessoas se envolverem, quererem comprar essa solução, quererem saber mais. E quando a gente fala de negócios socioambientais, isso fica muito mais fácil de acontecer, porque a gente já está resolvendo um problema que é uma necessidade latente do mundo. Então, como que a gente endereça e cria, diante disso, com a solução, uma história que conecta, né, o problema com a solução e a tua visão de futuro. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de cadeia de valor, como que você faz isso acontecer, e você precisa, né, de um modelo de negócio para parar em pé. Quando a gente fala de startups sociais, principalmente quando a gente fala de inovação social, a gente precisa entender qual que é o melhor modelo de negócio que vai justamente conectar e vai fazer com que você consiga ter sustentabilidade financeira da tua solução. E existem vários modelos de negócio, né? A gente tem marketplace, a gente tem SaaS, que é Software as a Service, que é basicamente plataformas por assinatura, a gente tem e-commerce, que são alguns dos mais comuns. A gente tem diversos modelos, a gente tem, mesmo quando tem a questão de licença de software, às vezes tem um hardware atrelado, ou então o produto físico propriamente dito. Quando a gente tem o próprio e-commerce, geralmente é cobrado uma taxa, né, em relação às compras e transações, assim como o marketplace. Então, tu precisa entender, estudar os modelos de negócio e, diante dessa problemática, escolher o mais adequado para tu conseguir precificar de um jeito que consiga manter a operação em pé. Para negócios, principalmente startups socioambientais, esse é um dos principais desafios que se tem. Como criar um modelo financeiro sustentável. E o modelo de negócio precisa estar totalmente atrelado a isso para conseguir, né, diante da escala que tu quer gerar no futuro, como que tu consegue crescer e de uma maneira que não vá fazer você crescer muito rápido a ponto de você forçar um crescimento que vai fazer você sangrar, literalmente, né, às vezes matar a empresa, ou às vezes um crescimento muito tardio que vai fazer você não sair daquele lugar, não crescer, também não criar engajamento, não ter clientes interessados e fazer a solução morrer também. Então é muito importante você ter essa clareza de como tu cobra por essa solução, qual que é esse modelo, qual que é o tipo de cliente que você tem, porque dependendo do tipo de cliente também muda o modelo de negócio, por mais que tu tenha interesse ou experiência em algum em específico. Por exemplo, se tu tem um interesse diante da problemática de estar tratando alguma solução para empresas, então o teu modelo ali vai ser para B2B, que é business to business, empresa para empresa. Então, tu precisa entender e conhecer com a concorrência, e por isso que é importante fazer as validações e estudar a concorrência, mesmo que for mostrando que é um potencial cliente, para você justamente conseguir entender se aquela empresa pagaria por isso, se aquele usuário final, se você for vender diretamente para consumidor, pagaria por aquele serviço. Então, como que a gente faz isso acontecer? Validando, verificando, dentro das empresas grandes, se você vende para uma empresa grande, né, diante de alguma problemática, tentar conseguir desenvolvimentos de POCs, que é desenvolver uma prova de conceito, um teste com essa grande empresa, para conseguir ao longo dos meses coletar os feedbacks necessários para melhorar, né, incrementar a tua solução e ao mesmo tempo você identificar o quanto que ela pagaria por aquilo e quanto que aquilo traz valor para ela. Aqui tem um modelinho só. A questão do protótipo, né, entender bem certinho se tu está no modelo da ideação. O mais importante aqui é você entender como que tu vai entregar valor para o teu cliente.
E isso significa que, se você está fazendo tudo por planilha nesse primeiro momento, mas ele já serve como teu protótipo para conseguir entregar esse primeiro valor, sem ter necessariamente a plataforma que tu tanto idealizou e sonhou, não tem problema. A maioria dos negócios, principalmente startups, começam assim. Tu não precisa de um protótipo refinado e robusto. Lembrando que o perfeito, ele é um ideal que nunca vai chegar, ainda mais em startup, nunca vai estar 100% pronto o teu produto. E esse é o ponto, né? Tu precisa estar evoluindo sempre. Então, tu não pode se apegar tanto à solução e o como isso vai estar acontecendo, a não ser quando tu estiver num nível que tu precisa crescer e escalar, daí tu precisa profissionalizar o quanto antes isso, porque senão você não consegue aderência. E o mais importante é você conseguir entregar valor, então seja numa planilha, seja num processo manual no começo, até você conseguir refinar e daí sim desenhar a melhor solução através das validações e feedbacks diante dessa inovação social que tu está criando. Muita gente confunde esse momento, né? Às vezes fica trabalhando num protótipo ideal, idealizando isso, e quando vê se passaram meses, né? Você não tem vendas, você tem um produto perfeito que foi da tua cabeça e que não tem aderência com o mercado. Então é melhor você criar algo aos poucos, através da validação desse mercado com o teu cliente, que já sirva e entrega valor e vai entregando cada pouco conforme as validações e não só com um tipo de usuário. Precisa ser mais de um tipo de usuário desde que esteja no teu nicho ali de atuação, para você conseguir entender quais são as principais questões e dores que estão atreladas à maioria, para você também não criar algo específico para aquele usuário na qual você está testando. As questões de validações, né, e vendas é muito importante, né? Principalmente quando a gente está falando de startups, você entender se há esse interesse de compra primeiramente. Então, fazer essas possibilidades ali, entender o quanto as pessoas pagam, fazer essas vendas, entender o que precisa melhorar nesse produto e ter, né, essa máquina agressiva de vendas, porque é importante para o teu crescimento, quando a gente fala de startups. Se tu fala de um negócio tradicional que não quer ter essa projeção de crescimento de escala e sim ser um negócio tradicional, isso não precisa ser tão agressivo, mas precisa vender também, porque a gente precisa ter sustentabilidade financeira. Então eu queria entender um pouquinho essas questões de dúvidas, se há alguma dúvida, mas ao mesmo tempo eu queria passar para vocês alguns pontos em relação a algumas startups que existem hoje que fazem inovações sociais diante dos ODS da ONU, né? Então, por exemplo, a gente tem o ODS ali que é a erradicação da pobreza, né, basicamente, e tem o Banco Pérola, que é um exemplo de um negócio de impacto social focado para eliminar a pobreza no mundo como um todo, e a iniciativa ela está trazendo crédito, né, a taxas super competitivas e baixas, em especial para microempreendedores, né, empresas menores e pequenas, e justamente quando ela concede esse crédito, o banco também vai entendendo o momento, né, daquele empreendedor, entende também o projeto que esse negócio tem, para justamente possibilitar a melhor aplicação de dinheiro para eles. E as taxas são super baixíssimas, então esse é um modelo, né, de banco social que está ali atrelado ao ODS 1. Já atrelado ao ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, a gente tem a startup Suma, que ela é basicamente uma startup que ela está focada em resolver essa questão já socioambiental, onde ela consegue trabalhar com os empreendedores e negócios de uma maneira mais efetiva e onde ela consegue também, ao mesmo tempo, atuar nessa capacidade do agricultor familiar, onde ela consegue ajudar, acelerar, apoiar esse desenvolvimento que ele possui, alinhando as expectativas que ele possui, né, de compras agrícolas e regulares de alimentos. Então, com isso, eles contribuem com informações reais para aquele negócio conseguir crescer. Então, isso é atrelado ao ODS 2, que é a questão, né, da fome. Já atrelado ao ODS ali que é saúde, basicamente, que é o ODS 3, a gente tem a questão de startups vinculadas a... Estou ouvindo um barulho aqui?
Oi, Grace, é só o meu microfone, não tá na live, tá? Ah, tá, não. Tá ao vivo, né? Tem alguma pergunta só para saber se... Ah, tá. Eu tava aqui como se fosse até às 7. Tá bom, então, beleza. Então, saúde e bem-estar, a gente tem startups que são ali provenientes de consulta, onde a gente consegue, né, prover essa questão da saúde. Então, como que a gente consegue ajudar essas startups nesse quesito, né, de promover não só essa questão de acesso rápido a essas tecnologias, mas como que a gente olha para facilitação de acesso à medicina como um todo. Então, a gente tem várias startups que surgiram, assim, inclusive com a pandemia, né? Então, que é importante. A gente tem o DS ali, que é da igualdade de gênero, onde a gente tem a solução que é Mete a Colher, onde a gente tem, basicamente, pessoas ajudando e apoiando em mulheres que estão numa situação vulnerável, né, que estão passando por violência basicamente doméstica. Então é bem importante para a gente conseguir entender e como que a gente consegue apoiar essas mulheres e ajudar elas a se inserirem no mercado de trabalho como um todo. Educação de qualidade, que é o 4 que eu acabei pulando, a gente tem a startup Signa, por exemplo, que está fazendo capacitação para pessoas que estão basicamente numa minoria, né, que estão basicamente sem soluções endereçadas para elas, que é essa questão de capacitação para pessoas que são surdas e mudas, para conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Então, também são startups socioambiental. Também tem a solução ali da ODS 6, que é a água e saneamento básico, que a gente tem a PWTech, por exemplo, que é um hardware, que é um mecanismo, um equipamento que consegue justamente fazer a purificação da água, e eles conseguem eliminar, né, coliformes fecais, eles conseguem literalmente pegar uma água imprópria para consumo. Oi? Perdeu? Vou fechar. Uhum. Não, é dúvidas. Tava em outro para ti? Não, é só porque agora é uma fala minha. Não, imagina, tudo certo. Eu vou voltar aqui, então, nessa parte aqui. Pronto. Então, basicamente, a gente tem essa startup, né, que é a PWTech, que ela justamente é um hardware que ela consegue fazer a limpeza da água e tornar ela potável, tem uma durabilidade de 5 anos, né, o equipamento, então a gente consegue promover para comunidades que não têm acesso à água potável, através de um preço que não é um preço muito alto, conseguir levar e impactar mais de 200 pessoas que podem ser beneficiadas com essa solução, num preço acessível, e conseguir levar essa questão de saneamento básico e água potável, que também traz questão de segurança alimentar. Então, eles cobram por equipamento também através do acompanhamento, né, desse equipamento que faz essa filtragem. A gente também tem essa questão de energias renováveis, que é o ODS 7. Então, por exemplo, teve uma startup que passou no Inovativa Brasil, que tinha um modelo de um carro sustentável, né, que através de energia solar, ele conseguia basicamente recarregar e conseguia de fato, né, promover o transporte de uma forma através de uma energia renovável. A gente tem o ODS 8, que é o consumo econômico sustentável, né, basicamente. Então, o que a gente consegue com essa questão, a gente tem várias startups que ajudam, assim como outros bancos que não são necessariamente focados com públicos como minorias, mas que estão ali atrelados a esse consumo econômico, né, esse crescimento econômico sustentável, que estão olhando para essas questões, essas taxas, de uma forma diferenciada e podendo entregar esse impacto social e ambiental. A gente tem o ODS 9, que é inovação, e
infraestrutura. Então, a gente consegue, através do ODS 9, a gente tem uma startup chamada Isobloco, que é uma startup socioambiental, que ela tem um equipamento que é basicamente um tijolo que ele consegue ser ecológico. Então, ele é um pouco mais caro, mas ele traz toda essa questão ecológica e sustentável através da sua produção para o ecossistema como um todo. Tem o ODS 10, que é a redução das desigualdades, onde a gente tem a startup, por exemplo, a HandTalk, que é uma startup que faz as traduções de comunicações das empresas, né, de forma digital para a população que é surda, basicamente. Então, inclui, né, basicamente as minorias. A gente tem o ODS 11. O ODS 11 são cidades e comunidades sustentáveis. Então, a gente tem, por exemplo, a Moeda Verde, que é uma startup que promove essa questão de comunidade sustentável, engajando e gamificando a experiência do usuário para conseguir coletar e conseguir reciclar o lixo através da troca por uma moeda, onde ele consegue usar na cidade e, de fato, consegue otimizar essas questões de limpeza, né, de forma sustentável nessa cidade, e, ao mesmo tempo, incentiva essa questão de reciclagem e cuidado com o meio ambiente. A gente tem consumo e produção responsáveis, então tem várias startups que estão olhando para a cadeia inteira, né, de reutilização, de como a gente consegue trazer uma produção responsável e um consumo responsável. A gente tem algumas startups que olham para essa questão de consumo e que verificam a cadeia como um todo. Então, por exemplo, tem uma startup que está criando o ovo a partir de plantas, então eles já têm esse material, eles têm toda a cadeia deles de produção com um consumo totalmente responsável e produção responsável. Então, esse é um outro exemplo. A gente tem o ODS 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima, onde a gente tem a questão de carbono zero, né? Então, a gente tem startups específicas que estão lidando com essa questão para diminuir a eminência de carbono na atmosfera através das produções de forma sustentável e também de formas onde a gente consegue evitar a questão do aquecimento global. A gente tem a Startup 14, que é a ODS 14, que é Vida na Água, que basicamente tem soluções para justamente fazerem filtragem e aproveitamento dessa questão para otimizar a vida marítima e a gente ter proteções. Tem o ODS 15 também, que é vida terrestre. A gente tem o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, que também olham para a governança como um todo. Então, tem vários olhando para essa questão de ESG, que é essa parte de environment, como que a gente olha para o social e, ao mesmo tempo, o meio ambiente e como que atrela isso tudo a uma governança em conjunta. E tem o 17, que é parcerias, né, em prol dessa implementação e meios para fazer isso acontecer. Então, tem vários marketplaces que unem as instituições e as parcerias como um todo para fazer isso acontecer de uma forma mais rápida, sustentável, econômica e, ao mesmo tempo, que atinja os demais objetivos como um todo. Quando a gente fala de startups socioambientais, a gente está falando também de startups que podem usar um ou mais ODS, né, para justamente nortear essa questão da problemática social. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para conseguir, de fato, promover a proposta de valor de uma forma melhor. E é muito importante a gente se ater também sobre questões, o que não é uma startup quando a gente fala de negócios socioambientais. Tem startups que têm nessa questão de propostas de valor esse impacto indiretamente socioambiental, mas que não tem isso como core. Então, é muito importante a gente diferenciar, porque quando a gente fala de buscar processos de aceleração focados para isso, ou processos de investimento focados para soluções socioambientais, a gente tem que ter soluções que tenham o core, né, justamente olhar para essas problemáticas socioambientais e endereçá-las, e não o contrário. Por exemplo, o Uber, ele tem impactos sociais na sociedade, porém, ele não tem como um objetivo central tratar e endereçar algum dos ODS e trazer, né, uma cadeia que justamente
olhe para o social e ambiental, ela visa o lucro propriamente dito. Então, quando a gente fala de um negócio social, é importante a gente ter essa mentalidade que tem que ser as duas coisas em conjunto. E quando a gente fala de startups, tem vários meios da gente conseguir incentivo, né, e fundos para a gente conseguir averiguar o nosso crescimento de uma forma sustentável. Então, é muito importante a gente buscar mentores, quais parceiros fazem mais sentido para estarem com a gente nesse modelo, buscar incentivos monetários, então investimentos, quais são os fundos mais significativos e que mais fazem sentido atrelado à tua proposta de valor, quais aceleradoras também, né, conseguem te apoiar nesse processo. Então, a gente tem o Impacta Nordeste, por exemplo, que é uma ótima possibilidade. A gente tem aceleradoras focadas de forma mais local, regional, outras mais nacionais. Então, encontrar os melhores modelos para você conseguir se embasar, acessar esses conteúdos e fazer essas validações necessárias até atingir a escala, são ótimos meios da gente conseguir crescer de uma forma sustentável e num ritmo adequado. Oi? No chat do Skype? Vocês vão mandando por lá, então, né? Tá bom. Eu vou só parar de compartilhar aqui, que eu consigo ver, tá bom? Tá, então a gente tem uma pergunta aqui da Jéssica, que ela está falando assim: o campo da inovação social ainda é pouco explorado comparando com outras inovações? Como incentivar as startups a investirem na resolução de problemas socioambientais e como esse ecossistema de impacto está hoje em termos de maturidade e potencial de investimento? Então, basicamente, né, o campo de inovação social, principalmente no Brasil, mas no mundo num todo, ele é um pouco mais novo, ele tem menos mecanismos para tu conseguir buscar essas respostas, né? Então, a gente está caminhando ainda, mas não num ritmo tão acelerado quanto o da inovação normal, né? Sem ter esse propósito maior da inovação social. E para a gente poder incentivar essas startups a investirem na resolução de problemas socioambientais, acho que a gente tem que fazer mais programas como o Impacta Nordeste, por exemplo. Também instigar, levar para as faculdades essas resoluções, como que a gente traz mais hackathons voltados para isso, como que a gente faz as pessoas a entender o que é sociedade, né, 5.0, que é basicamente entender como a gente lucra sem necessariamente deixar de olhar para as problemáticas, até porque a gente vive num mundo, a gente precisa endereçar esses problemas socioambientais que a gente mesmo está causando devido à revolução industrial, e como que a gente consegue endereçar isso da melhor forma possível é achando resoluções para esses problemas. E a maioria desses problemas estão cada vez mais latentes e são problemas bilionários. Então, se a gente achar soluções que enderecem eles, tem grandes mercados ali que não estão sendo cobertos hoje. Então, é só atrelar e mostrar para as pessoas que tu consegue lucrar fazendo isso. Não é porque você tem que ter um propósito por trás que você não necessariamente vai conseguir ter uma sustentabilidade financeira. Muita gente ainda confunde ONG, projeto social, com negócio social. São coisas bem diferentes e acho que a partir desse entendimento é uma coisa fundamental para a gente conseguir endereçar esse ponto da melhor forma possível. E como que está esse ecossistema de impacto hoje em termos de maturidade e potencial de investimento? Tem os fundos focados para isso, mas tem os outros fundos que não são necessariamente focados para isso, mas que se tu empreende, né, e olha para essas questões socioambientais, você consegue, mostrando que há uma grande oportunidade ali, que há um bom tamanho de mercado, que é um modelo de negócio atrativo, endereçado por um bom time, você consegue apoio, né, em outros fundos que não são focados para isso. Então, é muito importante também olhar para essas questões ao mesmo tempo, porque não necessariamente tu precisa de uma aceleração focada ou de um fundo de investimento focado. A oportunidade tem ali e esses investidores querem a oportunidade de lucrar. Se teu negócio olha para questões socioambientais e, ao mesmo tempo, está precisando de um investimento, está precisando ser acelerado, não necessariamente só ir nos focados
pode ser o caminho para ti. Porque ali vai determinar a tua entrada ou não nisso, se for uma oportunidade que faz sentido, uma oportunidade diferenciada e que está atrativa. Então, assim, mas agora em questão de como a gente evidencia e incentiva esse ecossistema a crescer, a gente tem que ter cada vez mais mecanismos que evidenciem isso e mostrem que esse é o caminho. E que mostrem que para ter um investimento socioambiental é importante ter esse propósito por trás. Até porque está sendo algo necessário. Esse modelo está crescendo cada vez mais e sendo mais visto lá fora, assim como no Brasil. Mas para a gente fazer isso crescer aqui, no Brasil, a gente precisa de mais pessoas que abracem essa causa, que empreendam socioambientalmente, para a gente conseguir ter mais cases e mostrar que há mais oportunidade para isso ser endereçado, assim como também esses fundos olhar cada vez mais para isso, de repente até virar um requisito a mais para eles investirem, né? Porque tem oportunidade, tem negócio e tem muitos problemas para serem endereçados, que provavelmente, né, são com um tamanho aí de mercado gigantesco. Então é só a gente entender o modelo de negócio adequado e entender se pode ter alguma forma de gerar escalabilidade ali para aquilo, e aí fazer as conexões certas, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, e que se a gente não tem as conexões certas, vai ser difícil a gente acessar esses mecanismos que a gente precisa para crescer e para virar referência nisso. Qualquer coisa, eu vou encerrando aqui. Eu só não sei se o pessoal tem alguma questão de forma de compartilhar os contatos da gente. Mas é isso, gente. Me vejam lá no LinkedIn, vamos conversar, vamos trocar ideia, que com certeza tem muita coisa para ser feita e a gente ainda tem muito do que crescer e instigar nossas startups a olharem para isso cada vez mais. E formar empreendedores socioambientais, com certeza.